A questão é a seguinte, né? Tem a Série C também com os times do sul do Brasil, né? Bastante equipe aí na Série C. Paraná Clube é o representante aqui de Curitiba, né? Na Série C. Lembrando também a participação do Paraná Clube, que perdeu, né, para o Ituano, né? Grupo B ali são 10 times, né? Cada chave. Vão classificar os 4 primeiros, né, de cada chave, ali vão montar os 8 ali, e o Paraná Clube começa muito mal essa Série C, né, apenas 1 ponto conquistado, numa partida, inclusive, que você transmitiu contra o Figueirense, o empate na Vila Capanema. No mais, 3 derrotas e o empate, começo muito mal do Paraná Clube, que jogou bem contra o Atlético na Arena, no estadual. Mas jogou bem diante das circunstâncias, né? Jogou bem. Tinha que ter ganho o jogo, ficou se defendendo para não perder. Quer dizer, não perdeu para um time misto do Atlético e disse que jogou bem. Não dá para aceitar, é muito pouco, né? A situação do Paraná é terrível. Eu acho que o melhor time do Sul na Série C é o Ipiranga, que hoje atropelou o Botafogo, jogando bem, né, em Erechim. Então, eu acho que esse tem chance de brigar. O São José e o Paraná, eles vão passar dificuldades. Acho que o Figueirense, vou deixar o Rodrigo falar um pouco mais, mas naquele jogo percebi que tem algum potencial ali, porque eu acho que o Jorginho é um ótimo técnico, mas Paraná e Figueirense vivem mais ou menos a mesma realidade de clube, com uma diferença. Santa Catarina tem uma coisa meio Estados Unidos em relação ao seu futebol, porque cada cidade tem seu representante, exceção a Floripa, e o Figueirense é, ao lado do Avaí, o grande do estado, né? Os maiores campeões, aquela coisa toda. O Paraná não. O Paraná compete no mercado em que ele hoje está atrás, como sempre esteve, né, da dupla e do Corinthians, e do Flamengo, e do São Paulo, torcidas que se criaram. Não estou nem falando estado do Paraná, hein? Estou falando Curitiba. Torcidas que, uma década e meia atrás, não eram maiores na cidade que a do Paraná. Então, a situação de arrecadação é muito difícil. Há muito tempo, eu venho falando assim, olha, o Paraná precisa buscar uma alternativa. Quando ele estava ainda na Série B, ainda com chance de subir, precisa buscar uma alternativa. O sucesso em campo, às vezes, encobre alguns erros, né? Alternativa de mercado para o Paraná. Eu cheguei a propor, a torcida do Paraná foi pegar no meu pé, e eu falei isso com a maior boa vontade e carinho que eu tenho pelo clube. Buscar uma alternativa, tipo adotar uma cidade como Maringá, que tem estádio, tem estrutura e não tem time, mas tem possibilidade de arrecadação. Não, mas vai sair da vila, nossa tradição, mantém a base em Curitiba, vai alimentando isso. O Paraná rifou a base, rifou as sedes que tinha, conseguiu um acordo para manter a Vila Capanema. O Paraná não tem dinheiro, está no ato trabalhista, está passando por mais uma troca de diretoria, e o time capenga em campo, um time fraquíssimo, fraquíssimo. Esse jogo contra o Figueirense, que empatou em 1-1 em casa, podia ter perdido. O Figueirense completou 100 anos no dia anterior, o Paraná arrancou um empate e perdeu para o Ituano, que também não é a 8ª maravilha do mundo. Então, defender a vaga na Série B era fundamental, não teve competência para isso. Se cair da Série C, é um negócio, já não é boa a Série C, tá? Já não é uma vaga que remunere, que dê vitrine. Não tem dinheiro. Disso. Não tem dinheiro, entendeu? Se cair para D, gente, a situação vai ser calamitosa. Vai acabar o Paraná? Não, não vai. Enquanto alguém gostar do Paraná, enquanto houver, a Portuguesa que eu acompanho de perto aqui em São Paulo é muito similar, né? Enquanto houver uma possibilidade desse clube servir como vitrine e alguém empunhar sua camisa, ele vai existir. Mas em quais circunstâncias? Nessa que a gente está vendo. Nessa circunstância de apanhar de todo mundo numa 3ª divisão nacional. Você imagina uma situação assim, ó. Você imagina uma situação onde o Paraná, que por anos sempre esteve na B, chegou a passar pela A, sempre tinha garantido no seu caixa, nós vamos receber esse mês tanto de TV. No caso da Série B, é algo em torno de 600 a 700 mil reais por mês. Você cai para C sabendo que você não vai receber nada, você tem que estar muito preparado, muito escorado para uma nova realidade. Eu vejo isso no Criciúma, que caiu da B para C no ano passado e escapou na última rodada do rebaixamento para a Série D. Mas tem a diferença, Rodrigo. Criciúma abraça Criciúma. Abraça. Tanto é que o Criciúma foi buscar no Próspera a solução, ali o Paulo Baier. Sim, o Paulo Baier trouxe jogadores de lá, inclusive, né? E aí, e uma nova diretoria também, né? E você tem, por exemplo, em Criciúma, teve eleição faz 2 semanas de conselho deliberativo de 2 chapas formadas por um grande número de conselheiros,
para brigar, enfim, pelo futuro do clube. Então, mas o Criciúma apanhou no passado na Série C na nova realidade. Apanhou um pouco, mas agora já está estabilizado. E eu vejo uma situação muito dos jogos da Série C que eu vi, não sei se o Napo concorda, Novo Horizontino, Ipiranga, Mirassol e Criciúma são os 4 favoritaços para conseguir as 4 vagas. O Figueirense, se quiser chegar lá, vai ter que remar bastante. Vai ter que remar. O Figueirense está contando com um apoio, não tem todo o dinheiro, mas tem um apoio do Eduardo Uran, que está colocando alguns jogadores lá para ver se está uma qualificada. Mas para chegar no patamar, na minha opinião, de Mirassol, Criciúma, Ipiranga e Novo Horizontino, o Figueirense vai ter que remar bastante. O Criciúma que está um time estabilizado na sua defesa, o Paulo Baier conseguiu arrumar a casinha, acho que falta qualificar um pouco mais o ataque, mas tem um grupo aí já, eu vejo uma qualidade a mais desses 4 aí no grupo B. Eu vou além, né? Eu fiz mais jogos do grupo A até aqui, fiz só esse Figueirense Paraná e Figueirense, que foi na Vila, né? Do grupo B, mas tenho assistido jogos, tenho acesso ao streaming aqui, e eu acho que Novo Horizontino, Ipiranga e Mirassol já estão na próxima fase. A briga é pela 4ª vaga e o Criciúma está na frente. E o detalhe, Napo, voltando a falar do Paraná Clube, vive um drama o Maurílio aqui na situação de treinador da equipe do Paraná Clube, foi ídolo, né, na equipe do Paraná, e vive aquele dilema, né, de provavelmente, né, se falhar como técnico do Paraná Clube ali, alguém tentar comparar a vida dele como jogador de futebol como de treinador. É uma situação complicada dele, a gente já vê torcedores pedindo a saída do Maurílio, mas eu não consigo ver ali um técnico dando jeito nesse elenco do Paraná Clube, porque a grande dificuldade, Rodrigo e Napo, você pode até sugerir ali ao Paraná Clube buscar um jogador, por exemplo, no time C do Palmeiras, no time B do São Paulo, alguma coisa assim, mas daí o jogador não quer vir, né? Pô, ir lá no Paraná Clube jogar a Série C fica uma situação complicada para montar esse elenco. É uma situação de Série C muito difícil. E não só isso, viu? O Rodrigo citou o Eduardo Uran aí no Figueirense, né? Tem 2 coisas que contam muito nisso que você falou. Primeiro, o Palmeiras. Quem vai pagar o salário é o próprio Palmeiras. O Palmeiras só vai emprestar nessas condições. Palmeiras, São Paulo, até o Atlético. Por quê? Porque se o Paraná fica com a obrigação de pagar o salário e não paga, é o detentor dos direitos que pode perder o jogador. Então, a confiança que hoje o Paraná, por não ter uma diretoria consolidada, não passa ao mercado, coisa que o Figueirense parece ter arrumado, né? Que isso é fundamental, o Criciúma também, nessa comparação entre os 3, né? Não estou falando de São José e nem do Ipiranga, mas na situação similar de clubes que têm uma tradição de elite, os 3, Figueirense, Criciúma e Paraná, e que passaram por situações muito similares, de cair para uma 2ª divisão estadual, de crise, de quase falência, o Paraná está atrás, porque não inspira essa confiança. Ou então, o próprio treinador, né? Você vai trocar o Maurílio, pode ser que ele seja culpado, tem falhas na gestão do time, quem vai assumir o Paraná? Com que circunstâncias, né? Você precisa pensar nisso, porque o Jorginho, ele monta elencos. O Jorginho monta elencos, ele indica jogadores, ele conhece mercado, né? Ele ajuda nesse sentido. Será que um jogador toparia ir jogar lá? Paraná, quando sobe para a Série A, há algumas temporadas, ele contou com o João Pedro emprestado pelo Atlético. Olha como era outra realidade. O presidente tinha uma estabilidade, tinha acabado de assinar o ato trabalhista, havia uma direção de futebol com o Rodrigo Pastana. Então, chega lá o Atlético e confia em emprestar o Matheus Anjo, João Pedro, esses jogadores que ajudaram o Paraná. Hoje em dia, você empresta um jogador? A situação é calamitosa, essa é desesperadora, né? O Paraná, é difícil dizer o que ele precisa, mas ele precisa de alguém que tenha nome ali, assim, estou falando de direção, tá? Que fala assim, não, pera lá, confia em mim, vamos ajudar aqui, vamos sanear a dívida, vamos resgatar e vamos pôr, porque isso aqui é uma vitrine, gente. Isso aqui não pode acabar desse jeito, a gente tem condição de fazer melhor. E tem, hein? Só que cada dia que passa vai deteriorando, né? E daqui a pouco perde-se mais patrimônio, perde-se tudo. Fechar as portas não vai, mas vai ser irrelevante no cenário nacional, já está se tornando. Estadual caminha para ser. Completa aí, Rodrigo. Não, e tem uma outra situação. O Figueirense trouxe um volante que veio do FC Cascavel, titular, que aliás está impressionando possivelmente aqui, chamado Oberdan.
inclusive um melhor em campo, um dos melhores em campo aí na partida de hoje contra o Mirassol. Aí eu penso assim, o Paraná também poderia ter sido mais competente também em buscar, já que não tem tanta grana, e buscar algumas situações aí em jogadores do estadual, para você conseguir reforçar. O Jorginho, quando ele assumiu o Figueirense, o Jorginho veio de um trabalho no ano passado, no estadual, pelo Juventus de Jaraguá do Sul, onde ele inclusive eliminou o Figueirense do estadual, metendo 4 dentro do Lando Scarpelli. E aí ele trouxe por quê? Justamente pela condição dele montar times numa situação financeira, time mais barato, que consegue render. Dessa vez, o Jorginho até tem um pouco mais de estrutura dessa parceria com o Eduardo Duran. Trouxe, por exemplo, um deles, o Roberto, atacante, que, enfim, jogou pelo Avaí, jogou inclusive no próprio Figueirense, né? Trouxe o Emerson Júnior, goleiro, que foi o campeão da Copinha pelo Internacional. Tinha uma estrutura um pouco melhor. Ele está construindo o time. Eu ainda acho que ainda vai faltar bastante pela falta de grana, mas longe da situação que vive o Paraná, onde você tem na Série C o Paraná último colocado, você vai atrás de um jogador que supostamente tem qualidade, você vai por ordem de preferência. Eu não tenho ninguém na A, ninguém na B, vou querer entrar na C? Não sei. Rodrigo, presta atenção. Com respeito ao São José, tá? Muito respeito, não quero diminuir, mas o São José não tem a história que o Paraná tem no futebol brasileiro. São José não jogou a Série A, não meteu 6 no Flamengo, não foi para a Libertadores, não tem títulos estaduais, tá? O São José tirou o Maxi Rodrigues do Paraná. Sim. Verdade, não tenho o que comentar. O Paraná Clube está trazendo jogadores aí do Azures, né? Time de Pato Branco aí são os jogadores com qual o Paraná está se reforçando para a Série D. Parece meio lógico, parece Série C. Parece não caiu. Meio, parece o homem é fatalista, ele já está... Não, parece meio lógico, Napo, mas qual que é o sucesso de um time na Série... Quando você montar um time de Série B para jogar a Série C, significa que você está no caminho certo. Quando você monta um time de Série A na Série B, significa que você está no caminho certo para subir para a primeira divisão. E assim por consequência. Esse time do Paraná Clube, com todo o respeito, tem muitos amigos paranistas, mas parece aquela ilha de brinquedo estragado, cara. Aquele boneco sem perna, aquela boneca sem cabeça, reuniu aquilo lá e montou um time. É uma boa essa definição. Que é a verdade. Aqui em casa tem muito, viu? Essa que é a verdade. Da onde que se tira um recorte aí do Tricolor? Fez um bom segundo tempo contra o Atlético, né? O time titular do Atlético, né? Jogadores do time titular, né? Que são reservas, né? Mas são jogadores do time titular do Atlético. Na Arena da Baixada, eles viram que tinha um momento ali do jogo que o Atlético falou: estamos classificados, tá 2-0, não vai mudar nada. O Paraná foi lá, se escalou naquele jogo, finalizou umas 4, 5 vezes consecutivas ali. E o Maurílio, tanto que o Maurílio, depois do jogo, falou: fiquei impressionado com o time. Estou muito esperançoso contra o Ituano, que é era a lanterna do grupo, junto com o Paraná Clube. Foi lá e perdeu por 2-1. Ou seja, volta 2, 3 casas novamente no planejamento. Está chegando 4, 5 jogadores de fora aí, é uma bagunça o Paraná Clube. A gente teme pelo pior aqui, infelizmente, um rebaixamento aí para a Série D. Ô Piduca, para arredondar, né, que a gente já está com 1h20 aí, o Paraná comemorar que foi eliminado empatando com o Atlético na Baixada é ridículo, gente. Ridículo. Entendeu? Na verdade, caberia um puxão de orelha ao Atlético por não vencer o jogo, mas a situação estava tão confortável que jogaram lá um rachão. Foi isso. Segurou a gente, inexpressivo. Não tem, foi covarde a postura. Era melhor ter jogado para cima, tentado fazer o 2-0 e perdido o jogo, do que sair com essa impressão de que segurou o Atlético, caiu de pé. Caiu nada, foi eliminado. Não tem o que discutir.